Mentiras envolvendo My Little Pony é algo bem comum no fandom, já que é extremamente normal alguém espalhar alguma fake news sobre MLP e sair espalhando igual doido e todo mundo acreditar. Mas existem algumas mentiras que não necessariamente alguém saiu espalhando, e sim mentiras que até você mesmo pode ter acreditado na sua mente e achado por um bom tempo que é a verdade. E nesse vídeo eu vim falar pra vocês algumas das mentiras que eu acreditava na minha infância sobre My Little Pony, e que você mesmo pode se identificar com alguma delas e pode ter acreditado também. Ou você acredita até hoje, e hoje você vai descobrir que você foi enganado a sua infância inteira. Oi, Pinkies! Eu sou a Mari, sejam bem-vindos ao meu canal! Vale a pena lembrar, gente, que a maioria dessas mentiras eu não encontrava na internet, alguém simplesmente, tipo, me dizia. E sim porque eu era uma criança bem maluca das ideias, eu acreditava em qualquer coisa que se passava pela minha cabeça. Uma das primeiras mentiras que eu acreditava fielmente quando eu era mais nova, quando eu assistia My Little Pony, era que a Rainbow Dash e a Scootaloo são irmãs. E pra quem não sabe, não, elas não são irmãs de sangue. Elas apenas se consideram irmãs pela consideração, pelo carinho e pelo afeto que sentem uma pela outra. Eu acreditava que elas eram irmãs, gente, porque, tipo assim, elas viviam grudadas e também por causa que a Scootaloo, ela vê a Rainbow Dash como uma inspiração. Normalmente, os irmãos mais novos, eles veem os irmãos mais velhos como uma inspiração de vida, sabe? Tipo, é uma imagem mais velha que tem quase a mesma idade que a sua e que você vê, tipo, como uma inspiração. Tipo, nossa, eu quero muito ser igual ao meu irmão mais velho. A Scootaloo via a Rainbow Dash desse jeito. E esse foi um dos motivos eu ter acreditado que elas eram irmãs. Além também delas se parecerem bastante em questão, assim, da personalidade. Eu acredito que elas se parecem um pouco em questão de aparência, tipo, as cores não tem nada a ver, mas o estilo de cabelo é quase a mesma coisa e, tipo, a forma delas agirem com as coisas que acontecem na série são muito parecidas, sabe? Parece que elas tomam quase que a mesma atitude. No caso, a Scootaloo, ela tende a frequentemente, tipo, ter as mesmas atitudes que a Rainbow Dash. E também porque a Scootaloo, ela é melhor amiga da Apple Bloom e da Sweet Belle. E a Apple Bloom é irmã da Applejack e a Sweet Belle é irmã da Harriet. Então eu achava que a Scootaloo era irmã da Rainbow Dash porque a Scootaloo se aproximava muito mais da Rainbow Dash. Então eu achava, nossa, elas são irmãs. É o trio de amigas que são irmãs das Mini Six. Outra mentira que eu acreditava era que a Diamond Tiara é uma vilã. E eu acho que assim, isso pode dividir algumas opiniões, porque em outros termos, a pessoa pode simplesmente achar que a Diamond Tiara é uma vilã por ela simplesmente fazer bullying com as Cutie Mark Crusaders. Tipo, ela já é uma vilã por causa disso. Mas, tipo, eu tô dizendo vilão no sentido que eu falo que a Diamond Tiara é uma vilã, eu tô me referindo àqueles vilões que têm poderes, que querem destruir Equestria, como a Cozy Glow, o Discordia, a Chrysalis. Tipo, esses vilões, assim, que querem destruir Equestria mesmo. Eu achava que a Diamond Tiara era tipo isso, por mais que ela não tivesse poderes. E eu realmente não sei porque eu acreditava nisso, sabe? Eu me lembro que eu acreditava que a Diamond Tiara era uma vilã disfarçada e que na verdade ela tinha poderes e que em algum determinado tempo da série ia ter algum episódio que ia mostrar a Diamond Tiara destruindo Equestria. Eu juro que eu acreditava nisso e eu ficava criando um monte de historinha na minha cabeça da Diamond Tiara, tipo, destruindo Equestria. Eu juro, agora eu tô me lembrando disso agora e tipo, nossa, eu era muito doida, né? Eu criava fanfic até quando eu era mais nova. Outra mentira que eu acreditava fielmente na minha infância era que a Celeste e a Twilight são mãe e filha, ou seja, que a Celeste era uma mãe da Twilight. Eu acreditava nisso porque desde o início da série, desde a primeira temporada, a Celeste sempre tratou a Twilight como se fosse sua filha. Ela tinha um carinho e um cuidado muito grande com a Twilight. E a Twilight também sempre devia e dava muito respeito pra Celeste, como se ela fosse sua mãe. Então essa relação que elas apresentavam na série como se elas realmente fossem mãe e filha, como se elas tivessem ali algum parentesco, me fazia acreditar que elas eram mãe e filha. Então qualquer indício de que a Twilight indicava de que a Celeste era mãe dela, eu acreditava que era. E também porque eu nunca liguei muito pros pais da Twilight, tipo, quando eles apareciam na série, eu não associava que eles eram pais da Twilight. E também porque eu não ligava, eu achava que eles eram até pôneis de fundo e que eles não faziam parte da história, e que eles só estavam ali pra preencher mesmo. Mas depois eu fui crescendo e entendendo que realmente a Celeste não é uma mãe da Twilight, mas que elas têm uma conexão incrível, elas realmente têm. Outra mentira que eu acreditava era que a Rainbow Dash é um menino. E gente, em minha defesa eu era apenas uma criança, mas calma que eu tenho umas explicações pra dizer sobre isso. Era por conta que a Rainbow Dash tinha cílios retos iguais a de um pônei macho, também porque ela agia como um na maioria das vezes. A Rainbow Dash sempre foi a pônei entre as Mini Six mais masculinizadas, ela não era muito feminina, a Rainbow Dash nunca foi. Então eu sempre achava que a Rainbow Dash era um menino. E também porque eu era aquela típica criança que acreditava que rosa era só pra menina e azul era só pra menino. Eu tinha essa mentalidade, mas isso era porque meus pais me ensinavam. Enfim. Hoje em dia eu entendo que na verdade isso não tem nada a ver. Mas por conta que eu tinha
essa mentalidade na minha infância, eu achava que a Rainbow Dash era um menino, mais ainda por conta da cor que ela representava, que era um azul, e também porque ela agia muito com o menino, então eu achava que ela era um pônei macho. Mas eu fui dar uma pesquisada na internet pra descobrir se mais gente acreditava na mesma coisa, se mais gente achava a mesma coisa quando era mais nova. E tipo, pasmem, eu encontrei diversas pessoas que também achavam o mesmo, a maioria gringas, né? E teve uma garota que até relatou que no episódio que ganha o melhor bicho de estimação, na minutagem 19:55, a Pinkie Pie se refere a Rainbow Dash como ele na dublagem. Provavelmente isso era na dublagem americana, porque eu fui ver esse episódio hoje em dia na dublagem brasileira e não acontece isso. Tipo, a Pinkie Pie se refere a Rainbow Dash como ela mesma. Mas se tiver acontecido na dublagem brasileira, provavelmente eles já corrigiram. Outra mentira que eu acreditava e que eu acho que algumas pessoas já acreditaram ou já pensaram o mesmo, que a Starlight é uma versão pônei da Aria Blaze. E pra quem não sabe, a Aria Blaze, ela faz parte daquele grupo das Desert, onde elas são umas vilãs e elas cantam pra hipnotizar todo mundo com as suas vozes lindas, perfeitas e maravilhosas. E eu acho que o porquê eu achava isso tá muito óbvio, porque a aparência delas é quase a mesma coisa. O design delas é muito parecido. Elas têm basicamente as mesmas cores. E a única coisa que muda é o tom de cor entre elas, já que a Aria, ela tem cores mais escuras e a Starlight tem cores mais claras e pastéis. E também porque antes da Starlight se redimir, ela era uma vilã e a Aria Blaze também era uma vilã. Então eu já associei, nossa, então a Aria Blaze é uma versão humana da Starlight. Tanto é que quando eu assisti a Equestria Girls pela primeira vez, eu me deparei com a Aria Blaze e eu fiquei tipo, o que a Starlight tá fazendo aqui no mundo humano? Menina burra! Mas enfim, Pinkies, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloque a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, se vocês acreditavam em alguma dessas mentiras que nem eu. Se já se passou pela cabeça de vocês que alguma dessas mentiras fossem verdade, ou se vocês não acreditavam em nenhuma. Mas seria muito bom que vocês falassem aqui nos comentários que vocês acreditavam pelo menos em uma dessas mentiras, só pra não me sentir mais doida do que eu já sou. Enfim, Pinkies, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Mas é isso! Até a próxima! It's a game.